Bom dia, irmãos. Vamos continuar aqui, o nosso estudo sobre as boas obras. Hoje, a aula 3. Até aqui nós já aprendemos um pouco, então, sobre o contexto histórico, sobre como que esse assunto foi desenvolvido durante os séculos que se passaram. E aprendemos um pouco também, na aula passada, sobre a relação entre fé e obras. E aprendemos, vimos ali como Paulo e Tiago, eles andam juntos em relação a isso, eles caminham ali de acordo quando se tratando de fé e obras. Então, hoje, como o Glauber falou, nós vamos entrar aqui efetivamente na nossa confissão. Então, convido os irmãos a abrirem comigo aí a sua confissão, no capítulo 16, sobre as boas obras, na página 44. Nós vamos trabalhar aqui da seguinte forma, Vamos trabalhar com o sistema de perguntas e respostas. Eu vou fazendo algumas perguntas e nós vamos descobrindo essas respostas à medida que nós formos avançando aqui na leitura da nossa confissão e também na leitura da palavra. Então, peço aos irmãos que também deixem aí as suas Bíblias do lado aí, já preparada para podermos fazermos a leitura. Então, irmãos, quando nós falamos a respeito de boas obras, talvez logo vem na nossa mente a ideia de obras como católicos e espíritas fazem bastante, que tipo alguma obra social, algum ato de caridade, como, por exemplo, distribuir sopão para os mendigos na rua, ajudar aquelas pessoas que sofreram por algum desastre natural, ou doar seus bens aos mais pobres. E nós vemos muito hoje as pessoas fazendo isso, assim, Elas estão ali dando com a mão e com a outra estão ali tirando a selfie, Para mostrar, que tipo, olha, estou fazendo a minha parte aqui, Estou fazendo as minhas boas obras, já fiz a minha parte. Mas aí, irmãos, eu pergunto, será que é esse tipo de obras que nós estamos tratando aqui? Então, a primeira pergunta que eu faço é: o que são realmente essas boas obras? Ou quais são as boas obras que Deus aceita, que Deus nos chamou a fazer? E se os irmãos lembram bem, essa pergunta foi uma pergunta que o Paulão fez na aula passada, no seu comentário. E ele mesmo, o próprio Paulão, já deu a resposta. Então, abre aspas aí para o Paulão. As obras que Deus aceita são os frutos da obediência à lei de Deus. A lei reflete o caráter santo de Deus. Obediência por fé não significa uma obediência legalista ou uma obediência meritória, que resultaria em algum tipo de salvação, mas sim a uma obediência que é a evidência da salvação que vem pelo Evangelho. Em outras palavras, aqueles que são verdadeiramente salvos obedecem de coração ao Evangelho. Logo, se não há obediência que vem pela fé, de duas uma: ou não somos cristãos de fato, ou não entendemos o Evangelho. A obediência é uma evidência da salvação e não uma condição para ser salvo. E essa nota que o Paulão fez aí no seu comentário, como ele mesmo disse, está baseada lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 5. Então vamos ler essa passagem. Romanos 1,5 diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E o que o Paulão falou aqui, no seu comentário, está completamente de acordo com o primeiro parágrafo aqui da nossa confissão, do capítulo 16. Acompanha comigo aí a leitura na sua apostila. Boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra, e não as que, sem autoridade dela, são realizadas por homens movidos por um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, nós vemos aqui que a pergunta, a nossa resposta, vem logo na primeira frase aqui, do primeiro parágrafo. Vamos por parte aqui.
Boas obras são... a pergunta então é quais são as obras que Deus aceita, né? O que são essas boas obras? Boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra. Vamos ver aqui então o que a palavra de Deus diz. Abre comigo aí em Miqueias 6:8. Não sei se estou passando aqui atrás, não vai passar, né? Não vai passar ali atrás os versículos? Tá bom. Então, Miqueias 6:8. E ele já mostrou a vocês o que é bom. E o que o Senhor pede de vocês? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, as obras que Deus aceita e que Ele mesmo já ordenou e já preparou para nós de antemão, é que nós, então, pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos em humildade com o nosso Deus. Porém, né, a gente pode pensar, tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que faz essas coisas assim. Porém, o primeiro parágrafo aqui continua dizendo, e não as que, sem autoridade dela, são realizadas por homens movidos por um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, quando nós lemos aqui, né, e não as que sem autoridade dela está se referindo à palavra de Deus. Né? As pessoas às vezes fazem, mas não de acordo com esse padrão, não de acordo com o que Deus estabeleceu aqui em sua palavra. E continua dizendo aqui, né, são realizadas por homens movidos por um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. E o que isso aqui nos faz lembrar? Ou de quem isso nos faz lembrar? Lembram lá da primeira aula do contexto histórico que eu falei sobre os jesuítas? Que eles tinham a motivação deles era uma motivação cega à igreja, ao Papa. Então, tudo o que eles faziam era de acordo com aquilo que o Papa falava. O Papa determinou uma coisa, era aquilo e pronto, acabou. A autoridade do Papa ela era inquestionável. Né? Então, a obediência deles não era uma obediência à lei e à palavra de Deus, mas era uma obediência aos mandamentos humanos. Vamos ver aqui, abre comigo aí Isaías 29:13. Diz assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Mateus 15:9 também vai dizer a respeito disso. Mateus 15, versículo 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E aqui, irmãos, eu queria ressaltar algo importante. Quando nós falamos, né, lá na primeira aula sobre aquele contexto histórico, é importante lembrar que a maior parte do tempo que nós falamos ali, da história, está se referindo a um período do tempo que é chamado da Idade Média, que também ficou conhecido como a Idade das Trevas. Naquele tempo, né, o pessoal eles não tinham acesso à Bíblia. Era aquilo que a igreja falava para eles, eles tinham que fazer. Então, todo o ensinamento, tudo o que eles criam era baseado na doutrina do medo, né, na cultura do medo. Então, eles faziam aquilo por medo do que a Igreja Católica falava que eles tinham que fazer. Porque se eles não fizessem isso, caso contrário, eles não fizessem aquilo que era ordenado e que a Igreja Católica dizia ser o certo, eles poderiam ir direto para o inferno. Né? Certas obras, se não fossem realizadas, eles nem iam para o purgatório, como eu falei, aquele lugar intermediário entre o céu e o inferno. Eles já iam direto para o inferno. Então, por medo, eles faziam essas obras. E o que acontece hoje, irmãos, no nosso dia de hoje, é que muitas igrejas trocaram essa doutrina do medo pela diabólica teologia da prosperidade. Que agora as pessoas, elas barganham algo com Deus. Né? Elas fazem as suas boas obras, né? Obedecem aos seus pastores, fazem aquilo que eles ordenam, fazem essas caridades e até mesmo também adquirem essas relíquias
que eles dizem ser sagrados, né? O tijolinho para você construir a sua casa no céu, a vassoura ungida para varrer para longe o mal-olhado, a água que é tirada direto, né, do Rio Jordão. Então, essas coisas as pessoas fazem não mais por causa do medo, que antigamente as pessoas faziam, mas sim por querer conquistar algo de Deus, como se Deus tivesse a obrigação de, por causa disso que eu estou fazendo, Deus tivesse que me retribuir com bênçãos, com prosperidade. E algo que me deixa mais assim entristecido é porque quando a gente olha para o passado, a gente acha engraçado como que as pessoas acreditavam nisso, né? Como que elas acreditavam que elas realmente estavam comprando ali, como eu falei, citei na primeira aula, a pena da pomba do Espírito Santo. Como que elas acreditavam que elas estavam comprando um pedaço da cruz de Cristo. Porém, irmãos, como eu falei, é importante lembrar que esse era um período que o povo era totalmente ignorante, eles não tinham esse acesso à Bíblia. E hoje, irmãos, hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos. Nós temos na nossa língua, em várias versões, com aplicativos aqui que a gente leva para cima e para baixo, e o povo continua comprando essas ideias, comprando essa ideia de que, através de algo que fazemos, algo que, pelas nossas obras, né, como eu falei, Deus é obrigado agora a nos restituir com bênçãos materiais, com prosperidade, e isso nos torna pior do que aqueles ainda no passado, né? Então, isso nos leva a uma próxima pergunta, que é: por que então nós realizamos boas obras? Ou por que nós devemos realizar as boas obras? Então, vamos ler aqui o segundo parágrafo da nossa confissão. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, então essas boas obras que ele já especificou aqui no primeiro parágrafo. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e a evidência de uma fé viva e verdadeira. E aqui ele cita o caso, né, de Abraão, e eu já falei dele também da aula passada, nós não vamos ler de novo, que fala que a evidência de que Abraão foi realmente justificado e salvo foi o ato da obediência dele a Deus em entregar o seu filho como sacrifício. Então, essa foi a evidência, a obra de Abraão em obediência ao mandamento de Deus. E, né, a pergunta, a nossa resposta, né, por que nós devemos, então, fazer essas boas obras, vem logo em seguida aí no parágrafo que nós estamos lendo. E por ela, os crentes manifestam a sua gratidão, fortalecem sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fazem calar os adversários e glorificam a Deus, de cuja feitura são criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto para a santificação, eles possam ter por fim a vida eterna. E a confissão aqui, ela cita, né, referência para todos esses motivos que eu acabei de ler aqui. Eu selecionei apenas alguns para a gente ler. Então, acompanha comigo também a leitura aí. 1 João 2, versículo 3. Diz assim: e nisto sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Uma outra referência que ele dá desse motivo, 2 Pedro 1, do 5 ao 11. Esse é um texto um pouco mais longo, que os irmãos possam acompanhar comigo aí a leitura. 2 Pedro 1, do versículo 5 ao 11. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só as vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos,
empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos pegar mais algumas referências aqui para ler. Mateus 5,16. Diz assim: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos... Não, esse aqui era do outro, acho que eu pulei aqui. Acho que eu peguei a referência errada. 5,16? Não, tá, eu peguei errado aqui, eu estou lendo outro versículo. É isso mesmo. Mateus 5,16. Eu peguei a referência errada aqui, mas é isso mesmo. Como é que é? Fala aí. Assim... para glorificar ao Pai de vocês que estás nos céus. Efésios 2,10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. E mais uma referência para terminarmos essa parte. Romanos 6,22, a respeito do por que fazemos essas boas obras. Romanos 6,22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Então, irmãos, com isso agora me leva a mais uma pergunta. De onde vem, então, a nossa capacidade, né, para realizarmos essas boas obras? E quem vai responder essa pergunta para a gente é o pastor Carlos, com o comentário que ele fez na aula passada, né? E hoje também com a pregação endossou mais ainda essa resposta. E tá vendo, irmãos, a importância de participarem da aula? Vocês têm que participar mais, porque isso vai ajudando as próximas aulas. Então, por favor, participem e ajudem. Então, abre aspas aí para o pastor Carlos. Quando a gente fala em fé, estamos falando também de boas obras. E quando nós falamos de boas obras, nós estamos falando que essas só serão boas obras se forem feitas por fé. Nenhuma obra nossa será com forças ou com poderes nossos, porque se a fé vem de Deus, é um dom de Deus, as obras também, de uma certa forma, são dons de Deus. Deus preparou essa obra e eu vou fazer, mas eu só posso fazer e ser boa obra se eu fizer por fé. Fecha aspas aí para o pastor Carlos. Isso também está de acordo com a nossa confissão aqui no 3º parágrafo, que diz assim aí: sua capacidade de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios crentes, mas provém totalmente do Espírito de Cristo. E para que os crentes possam desempenhar as boas obras, além das graças que já receberam, é necessária uma influência do mesmo Espírito operando neles, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos ver aqui algumas referências. João 15, o 4 e 5. João 15, 4 e 5. Diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mais uma referência a respeito disso, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus.
E isso agora nos leva a uma outra pergunta, né? Qual deve ser, então, a nossa postura? Ou qual deve ser a postura do crente em relação a essas verdades? Aí agora, então, nós vamos abrir aspas para o nosso irmão Emerson, que também já nos respondeu, nos adiantou essa resposta na aula passada. Diz assim: o que nós temos que ter sempre em mente e no coração é de que tudo o que nós vamos fazer é para a glória de Deus. Não adianta nada você ter todo um discurso a respeito das obras, você ter todo um conhecimento profundo das obras, mas se esse pensamento e essa atitude não estiverem voltadas para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo já nos diz isso em 1 Coríntios 10, 31, fala a respeito disso, que tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que vamos fazer, seja comer ou beber, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Fecha aspas aí para o Emerson. E isso que o Emerson também já nos adiantou, está totalmente de acordo com o restante aqui do terceiro parágrafo da nossa confissão, que diz assim: isso, porém, não significa que eles devem tornar-se negligentes, como se não tivessem a obrigação de cumprirem um dever, senão quando movidos de maneira especial pelo Espírito. Antes, eles devem ser diligentes em desenvolver a graça de Deus que neles há. Vamos ler Hebreus 6, 11 e 12. Hebreus 6, 11 e 12 diz assim: queremos que cada um de vocês mostre esta mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Filipenses 2, do 12 ao 13. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E o quarto parágrafo, da nossa confissão diz assim, acompanha também comigo aí a leitura: mesmo aqueles que conseguem prestar a maior obediência nesta vida, estão longe de exceder e fazer mais do que é requerido por Deus, pois eles ainda ficam aquém do muito que, por dever, eles são obrigados a fazer. Vamos ler aí Jó, capítulo 9, 2 e 3. Diz assim: eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a quem ninguém é capaz de responder. Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E a última referência aqui, Lucas 10, 17 e 10. Assim também, vocês, quando estiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E é isso aqui que Paulo vai combater, naquilo que eu estava falando na aula passada, né? Aqueles legalistas que diziam que pela obediência à lei, pela obediência àquilo que eles faziam, eles poderiam alcançar a salvação. E aqui a nossa confissão ela é bem clara, deixa bem claro a respeito disso. Fala que mesmo aqueles que conseguem prestar a maior obediência nesta vida estão longe de exceder e fazer mais do que é requerido por Deus. Então, mesmo que se fosse possível alcançarmos a salvação mediante as nossas obras ou ao cumprimento da lei, diz aqui que seria impossível fazermos isso, porque ainda ficamos muito aquém daquilo que
Deus exige através da sua palavra e que nos é obrigado a fazer, né? Então, nós temos que, no final de tudo, dizer como o versículo aqui de Lucas 17, que nós lemos: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, irmãos, hoje nessa aula nós vamos ficar por aqui, só até no parágrafo 4. Na semana que vem, se assim Deus permitir, nós vamos terminar esse nosso capítulo sobre as boas obras. Então, agora, abre aí para os irmãos já me ajudarem para a próxima aula, se quiserem compartilhar algo, quiserem. Paulão, fala. Pastor Carlos? Mais abre aspas. Vou anotando já. Não, eu só estou observando uma coisa aqui, que numa leitura rápida aqui na confissão pode gerar uma dúvida. Deixa eu ler aqui, se vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo pelo YouTube, né? No parágrafo 2, vou tentar resumir para não ler todo o parágrafo aqui. Ele está falando sobre as obras, né, que vão ser feitas em obediência e tal, e é fruto disso e tal, tal. Aí ele fala assim, na parte final ali, né, que vão glorificar a Deus, de cuja feitura são. Aqui uma forma meio arcaica de falar, mas assim, glorifica a Deus, e o Deus, ele fez, né, ele criou cada um dos seus filhos, né, dos irmãos aqui, criados, né, então foram criados em Cristo Jesus para isto mesmo. Olha só, depois ele fala, a fim de que, tendo o seu fruto para a santificação, eles possam ter por fim a vida eterna. Então dá a impressão, eu pelo menos tive essa impressão, que você vai fazer as obras para que no final você possa ter vida eterna. Daí dá aquela ideia de que você está fazendo para ganhar a vida eterna. Aí ele cita Romanos 6, 22. Se você olhar a tradução, tem algumas traduções que também falam isso, resultam na vida eterna. Só que, olhando um pouquinho melhor o texto, em outras versões, olhando também no original, fechou aqui. Aqui, ó. E eu consegui abrir aqui na versão atualizada. Essa foi uma melhor versão, que dá para entender um pouquinho melhor o versículo e trazendo aqui a ideia no original. Ele fala assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. A mesma coisa que está escrito ali, né? Tendo o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Mas para entender aqui, vamos tirar essa parte do fruto aqui. Está dizendo assim, vocês foram libertados do pecado, transformados em servos de Deus para a vida eterna. E recebem, por causa disso, a vida eterna. E aí o fruto da santificação de vocês, a obra de santificação, a obra de vida, essa expressão da vida cristã, é coerente com quem tem a vida eterna. Então, talvez a gente poder ou explicar ou reescrever a confissão assim, seria no sentido de que nós fomos criados em Cristo Jesus para a vida eterna, né? E que para a vida eterna, a fim de que expressemos as nossas obras como fruto para a santificação. Esse seria talvez melhor para entender do que deixar como uma leitura muito rápida ou uma leitura que alguém possa olhar e falar, eu vou fazer obra para ter a vida eterna. Não é o que o texto está falando, mas pode, no caso da confissão aqui, que não é uma coisa inspirada, ela pode estar levando para esse lado. Só uma observação, mas o Cláudio vai responder. Na verdade, esse assunto o Paulão discutiu sobre isso também. Ele tinha não entendido que a confissão estaria falando sobre a salvação por meio das obras que alcançaria, porque, na verdade, todo o contexto está falando o contrário disso, né? E aí, no nosso embate lá, na nossa pesquisa, nós descobrimos que a ideia daqui do fim é trabalhar a mesma ideia que está no capítulo de Romanos, né? 6, 22, que fala aqui nessa versão NVI, que está aqui assim, e o seu fim é a vida. Esse fim, né, dá a ideia da finalidade, né, como o resultado final, né, das evidências que foram demonstradas por meio das suas obras. As obras, conforme já foi dito no primeiro parágrafo,
no segundo parágrafo também, que você só pode obedecer ela por conta do Espírito Santo. Então, o contexto da confissão deixa claro que não há espaço para uma possível salvação por meio das obras, né? Na verdade, ela está combatendo isso. O que nós temos como problema aqui é, na verdade, uma mal elaboração da tradução da confissão. E, de fato, essa tradução que nós temos em mãos, tem uma outra tradução mais antiga, ela é um pouquinho melhor que essa, mas essa daqui, de fato, por ela possam ter por fim a vida, ela parece demonstrar que a gente vai ter vai ter por fim, como consequência a vida eterna por conta das nossas boas obras. Mas a ideia aqui é a finalidade final, né, do crente que foi santificado, que foi justificado, que está conectado com o capítulo anterior, que antecede também as boas obras, que é o capítulo todo da soteriologia. Nós devemos nos lembrar que esse ponto, o capítulo 16, ele parece que está solto aqui, mas ele está dentro dos capítulos que falam a respeito da salvação. E está aqui exatamente para combater essa ideia que pode ser mal entendida aqui nesse ponto, né? Mas a gente deve ler esse ponto levando em conta todo o contexto do capítulo 16 e também os capítulos do 8 até o capítulo 19, capítulo 18, que trata a respeito da doutrina da salvação. Sendo a gente fizer assim, nós vamos entender que é impossível que a confissão tenha defendido uma ideia de salvação por meio de obras nesse ponto, tá bom? Então, talvez se alguém ficou com dúvida aqui, o Paulão vai ler o parágrafo 5 aqui. Assim, então, pelas nossas melhores obras, não podemos merecer da mão de Deus o perdão de nossos pecados ou a vida eterna, visto ser grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir, e a infinita distância que há entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazê-lo pela dívida dos nossos pecados anteriores. Mas quando tivermos feito tudo o que pudermos ter feito, somente o nosso dever e somos servos inúteis. Aí nós tínhamos chegado a esse ponto também, né? Esqueci. Mas não precisa abrir aspas para o Paulão, não, que ele só lê a confissão. Aqui é a confissão. Ok. Mais alguém? Ele está falando do parágrafo 2. Ok. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Fala aí. Não? Não tá pregando não tá exatamente, não é isso. É que se você ler por causa que possam ter, dá essa ideia, né? É lógico, se você ler todos os outros artigos vai dar. O próprio versículo, o interessante aqui, se você ler no versículo 22, olha o 23, né? Fala assim, o 22. Vou ler na NVI agora. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois, aí agora só olha o versículo 23 que vai quebrar qualquer coisa, interpretação errada. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, está claro aí que o versículo 22 nunca vai apontar para as obras, né? É uma dádiva do nosso Deus, né? Essa tradução aqui é um pouquinho melhor, né? Dessa da confissão aqui, ó. É uma mais antiguinha um pouquinho, ó. Para que tenhamos nosso fruto para a santificação e por fim, né? Então, eu prefiro essa tradução aqui nesse ponto. Eu vou ler aqui para vocês, que eu mostrei para o Carlos aqui. Essa tradução que eu mencionei, antiga, que fica exatamente igual ao texto. E, ao meu ver, essa seria a melhor tradução para a confissão, né? Porque já que está fazendo uma referência direta ao texto. Diz assim, aí depois do número 8 aí, que você está vendo na sua confissão, no parágrafo 2, né? Para que tenhamos o nosso fruto para a santificação, vírgula, e por fim, a vida eterna. Aí fica exatamente como está no texto. De fato, eu concordo que, nesse debate que eu tive com o Paulão mesmo, que não foi muito bem traduzido esse ponto aqui e pode deixar entender se pegar alguém aí despercebido, né? Então, vamos orar então para terminar a aula. Vai orar? Quando vai orar então?